E hoje estamos aqui na cidade de São Paulo, diretamente da Zona Sul, no bairro Moema. Eu estou com a doutora Dacilene Amorim, sócia proprietária do escritório KCJ Amorim, diretora executiva e gestão de negócios jurídicos. Doutora Daci, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que E vamos agradeço. tratar de um tema atual, relevante e, no mínimo, bastante curioso. A questão do uso da cannabis como um medicamento e o seu princípio ativo. Recentes notícias revelam que no Brasil foi descoberta uma planta que detém o mesmo princípio ativo da cannabis. Doutora Dacilene Amorim, jurista e farmacêutica, com vasta experiência. Doutora, quais são os reflexos que isso pode nos trazer juridicamente, farmacologicamente, na sociedade? O que a senhora tem a nos trazer sobre isso? A senhora que é estudiosa sobre esses novos temas que estão sempre repercutindo nas relações sociais do dia a dia. Vamos lá, tema muito polêmico. Como sempre, a cannabis, né? Não de hoje, mas de sempre. A cannabis ela foi, ela saiu da lista de produtos proibidos, entre aspas, da Organização Mundial da Saúde recentemente. E o que tem permitido agora que as pesquisas sejam realizadas na busca aí do seu uso medicinal, na comprovação do uso medicinal, né? O que a gente tem hoje é o uso geral desse produto, é aqui com uma finalidade medicinal, sem os estudos prévios, estudos clínicos prévios, né? Então a gente tem ali a evidência da terapêutica no dia a dia do paciente. O ano passado nós fizemos um evento e eu tratei justamente sobre essa questão, e a última frase que eu deixei para reflexão foi que nós precisamos desenvolver políticas públicas entendendo que esse é um novo horizonte terapêutico, gostando ou não gostando, sendo a favor ou contra a maconha, entre Uhum. aspas, né? Mas a gente defende aqui o uso medicinal, porque se a gente for olhar outros medicamentos, por exemplo, os opioides, eles também têm origem vegetal e não foram tão polemizados, né? Hoje, por exemplo, você usa morfina, né? Os derivados do ópio, enfim. Mas a cannabis, ela tem uma história, né? Uma história aí nas civilizações de uso e de preconceito também um pouco, né? Essa descoberta pela Universidade Federal de Rio de Janeiro, acho que é Trama Blume, é extremamente importante, porque nós temos uma substância chamada canabidiol, que é uma das substâncias com efeito terapêutico que está presente na cannabis sativa, e ela que é um dos produtos ali responsáveis pelo o efeito medicinal. Sem o THC, que é justamente o alucinógeno que seria o problema, né? Então, quando Uhum. você consome a cannabis medicinal, você consome também o THC, e é o Sim. THC que é alucinógeno, é ele que traz toda essa problemática do uso restrito, né, como droga. Então, quando a gente fala em cannabis medicinal, a gente tem que primeiro pensar que a sua liberação ela depende de uma norma. Ela é considerada hoje um produto proibido. Ela tá incluso na lei, ela está inclusa na lei, né, antidrogas. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é descriminalizar, para que eu possa utilizar e estudar. Primeira coisa. A segunda questão é a gente tentar compreender que este é um horizonte terapêutico real e que países como, por exemplo, o Uruguai, vêm se antecipando numa produção de processo, né, verticalizado, né, em que se torna, vai ganhando know-how, tornando muito mais ali o efeito que se deseja mais constante, mais numa quantidade e qualidade necessária para aquele usuário. A cannabis ela tem um diferencial que é o quê? Cada paciente tem sua dose específica. A dose serve para mim, não necessariamente a dose serve para você. Por isso que é difícil você trabalhar como um medicamento. Quando você tem um medicamento, ao final você tem que dizer qual é a dose terapêutica, qual é a dose tóxica. Uhum. E quando a gente fala da cannabis, você não consegue definir isso muito claramente. Não, e só um adendo. Essa questão da descriminalização não é o uso da maconha, Não, é do não. princípio ativo para fins medicinais normatizados. Da cannabis para fins medicinais. Então, primeiro, eu tenho que descriminalizar a cannabis para fins medicinais. Bem, alguns entendem que eu só consigo descriminalizar para fins medicinais se eu descriminalizar ela inteira. Daí eu não vou para uso recreativo. Eu não vou nem entrar nessa seara, porque eu tenho um entendimento farmacêutico de que realmente é uma droga, é uma porta para outras drogas. Uhum.
Mas nós também estamos diante de tantas outras drogas, como o álcool, o É, cigarro, é. né? Bem mais E o álcool nocivos e não tem nenhum prejudiciais. efeito medicinal e o cigarro também não. Então eu tenho, ainda que eu tenha um efeito negativo por né, digamos assim, descriminalizar a cannabis, eu tenho um efeito positivo. Então eu posso descriminalizar para que eu consiga estudar, fazer a plantação, etc., plantar, produzir, etc., né? Porque hoje a gente está importando tanto produto acabado, a gente não tem plantação no Brasil. Agora que recentemente a gente teve uma autorização, acho que na Universidade do Rio Grande do Norte, para plantação, a gente está importando. Isso, para o usuário brasileiro, é muito caro. Paciente, é um produto que custa R$ 3.000, um frasquinho. Imagina quem faz isso, né? Imagina a criança ou adulto que faz esse uso contínuo. Então, essa conta sobra para onde? Para o SUS, para a saúde suplementar. São eles que vão subsidiar. Então, eu penso que a universidade ela tem capacidade técnica para desenvolver os seus estudos, para plantar. O que a gente tem que ter é uma política Fomentar a pública pesquisa. para fomentar a pesquisa. Né? Até a gente estava conversando agora há pouco, eu, se eu pudesse aqui dar uma opinião, digamos assim, eu diria que se eu fosse operadora de plano de saúde, eu faria um pool de investimento, investiria no desenvolvimento desse novo produto que está entrando só com canabidiol. Porque se ele tiver o mesmo efeito terapêutico que a cannabis medicinal, nosso problema está resolvido. Eu já tenho uma planta que não tem restrição, ela não é criminalizada. E aí eu vou ter uma produção aqui interna, uma planta nativa brasileira, o custo cai e eu tenho um efeito terapêutico que é evidente que ele existe. Não adianta mais a gente falar, mas eu não acredito. Não tem essa de não acreditar. Os estudos já São demonstram evidências, né? que são evidências. Então, assim, é uma Evidências realidade. científicas. Né? Nós temos a planta aqui dentro, agora quanto tempo nós vamos levar para que a gente possa Isso que eu já ia estudar perguntar. A isso? senhora Né? acha que isso levará muito tempo, esse despertar, essa realização, essa concretização desse medicamento, que tem essa essência, que já vem demonstrando que está contribuindo muito com a vida das pessoas? A senhora acha que isso vai levar muito tempo? Na sua opinião, assim, qual Olha, seria uma expectativa de que esse benefício vai estar entre nós? para mim, vamos lá, eu olho para a pesquisa clínica e vejo um tempo de uns 12 anos. Olho para os estudos de evidência e vejo um tempo menor, porque você faz os estudos clínicos, libera o produto para o mercado e depois você faz os estudos de evidência, né? São os estudos de vida real, os estudos de uso para saber se aquela eficácia obtida e segurança, ela Uhum. se confirma aqui, né, se realmente é eficiente, ele é seguro quando tem uma exposição da população em geral. Mas hoje nós temos o contrário. Nós temos um produto, entre aspas, que já é considerado seguro, né, pelo seu uso. Você não tem aqui intoxicação, pelo menos eu não tenho um registro numa quantidade, né, ali que seja uma quantidade que a gente diga, pô, não, poxa, vamos parar então de comercializar, porque a coisa está indo para um lugar ruim. Não, nós não Uhum. temos isso. Uh, e uma vez que eu tenho esses estudos que eles atestam os primeiros, né, que são os estudos clínicos, eu já tenho um grande avanço. Qual que é a grande dificuldade da cannabis? E a gente nem pode chamar de medicamento, porque o medicamento tem que ter dose, né, dose definida, eu tenho que ter o fármaco definido, e a cannabis ela tem mais ou menos 500 substâncias. Então eu não vou ter um fármaco. E quando você isola o canabidiol, ela não tem o mesmo efeito terapêutico que quando ela está em conjunto com outros produtos na substância, o próprio Uhum. THC. Então, é o que a gente chama de efeito Eitorejo, se não me engano é isso. Então, eu acho que é um desafio. Nós estamos num momento regulatório muito desafiador. É um processo evolutivo que vamos ter que enfrentar. Vamos ter que enfrentar. E precisamos de políticas públicas. Agora, judicializar pedindo a plantação em casa, doutor, é complicado. Por quê? Quando a gente fala de um produto, de uma planta, qualquer planta que seja, ela durante o dia, né, durante os meses do ano, ela tem a sua produção de substâncias, ela oscila. Então, se você hidrata uma planta sempre no mesmo horário, ao final do dia você vai ter uma determinada quantidade de substância ativa. Né? Tanto é que a gente tem que fazer a coleta de determinadas plantas medicinais em determinados horários após ter seguido todo o processo de hidratação, de alimentação, enfim, da planta, né, de nutrição. E quando... Doutor Darcy, é interessante que é o seguinte, alguns casos já foram judicializados para que se obtenha um medicamento com base no canabidiol. E, assim, isso pode ser uma grande novidade no Poder Judiciário. Na sua opinião, como é que fica essa vida, a judicialização,
né? Trazer isso para dentro de um processo, um assunto tão complexo. Exato, desculpa. O que acontece? A gente está jogando para o judiciário resolver uma questão extremamente técnica, né? Onde eu tenho uma ausência regulatória, que hoje eu tenho uma norma que é uma norma sanitária que não é para cannabis, é uma norma que não é para medicamento, é uma norma específica para cannabis. Eu não posso nem chamar de medicamento, embora ela utilize todo o sistema regulatório em termos de registro de produto do medicamento. Então, primeira coisa, a gente tem que ter uma definição jurídica, né? Embora a gente tenha ali um marco regulatório da cannabis, mas uma definição jurídica sobre esse produto. Ele é ou não é medicamento? Né? Ele é um fitofármaco? Ele é um ficto... A gente tem que ver quantas substâncias tem ali dentro. Definição. Exatamente, uma definição. Né? O que eu tenho hoje são extratos, são produtos à base de cannabis. Produto à base de cannabis é uma imensidão. Né? Agora, fármacos que integram a cannabis é uma outra questão, que é o caso do canabidiol. Então, eu penso que nós temos que olhar para esse horizonte que já não é tão longe, ele já está. No ano passado, a gente falava de horizonte terapêutico e que precisava o Estado implementar as políticas públicas. Hoje eu digo que a coisa está muito mais rápida, né, do que a gente tinha ali em setembro do ano passado. A gente precisa, com urgência, agora, definir como vai se utilizar esse produto. Né? Quais são as normas que precisam ser definidas, por exemplo, vou poder plantar em casa? Vou poder plantar, mas quem é que vai me orientar como consumidor? Quantas folhas eu tenho que utilizar? Qual é o momento da coleta? Como é que eu devo nutrir aquela planta? Não pode ser uma coisa avulsa, porque isso pode acabar dando um efeito negativo. Né? A segurança do paciente. Que não se espera. Como é que eu vou dizer, como é que eu vou saber, será que esse pai ou essa mãe ou esse adulto, enfim, estão treinados para saber qual é o momento em que a criança está tendo, né, a parte negativa do uso da cannabis, que é a alucinação, né? Como é que ele sabe identificar? Então, não foi treinado, tem um produto medicinal, entre aspas, com uso por um usuário comum. Sim. Então, ele não sabe que, por exemplo, o horário que ele coleta, o dia que ele planta, o local onde ele planta, ele vai plantar onde? Ele vai plantar na comunidade, do lado passa o esgoto. Não pode ser algo assim, pelo senso comum. Bom, um assunto muito polêmico, muito complexo, mas que tem batido a porta da nossa sociedade, que nós precisamos ver com calma, com muito discernimento, para que também não percamos a oportunidade de trazer benefícios para a saúde de muitas pessoas que estão precisando dessa novidade que talvez a própria natureza esteja a nos proporcionar. Doutora Dácia, mais uma vez, obrigada, querido. Muito obrigado por nos fornecer essa informação. E é isso. Tá bom. Até a próxima. Até bom.